Vamos começar ouvindo a Priscila Cruz, né, nesse bloco dos coordenadores. Priscila, por favor. Oi? Pronto. Ligado. Bom dia a todos, todas. Enfim, vocês não podem entender a alegria que é ver todos vocês aqui. Quero agradecer imensamente ministro Wellington, ministro Camilo, todos os secretários aqui presentes, secretários também do MEC, secretários estaduais, secretários municipais de educação, de assistência, de saúde, de igualdade racial. Enfim, a gente tem aqui um grupo muito forte que faz com que a gente acredite que agora vai. Acho que a promessa de sermos um país para as crianças, pelas crianças, sempre ficou ali latente. Mas tem algo que a gente realmente precisa colocar de pé nesse país, e aí fazendo eco ao querido secretário Paulo Pereira, a quem eu agradeço demais, a você e também a toda a sua equipe, né, que trabalhou muito, muito para que essa manhã aconteça com esse esplendor todo. Chegou um momento, porque eu acho que não é uma questão apenas de acreditar que chegou o momento das crianças. Chegou o momento porque eu acho que a gente percorreu um trajeto até chegarmos aqui. Então, temos todos nós que estamos aqui nesse momento, todos que nos assistem, conselheiros, também quero cumprimentar todos vocês, que nos assistem também remotamente. A gente tem uma oportunidade de fazer uma diferença muito grande. É um momento único mesmo. E por que isso? Primeiro, porque a ciência já nos ajudou a entender a importância da primeira infância. A gente tem inúmeros estudos. Não tem nada que nos impeça de entender a importância do 0 aos 3, que é a primeiríssima infância, do 0 aos 6, que é a primeira infância. Então, a ciência nos legou agora, nesse momento, um acúmulo de conhecimento muito grande. A gente também tem um reconhecimento da própria legislação brasileira. Eu vejo aqui o Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que sempre falam isso, Unicef. A única vez que a expressão absoluta prioridade aparece na nossa Constituição Federal é quando a gente trata da primeira infância. É a única vez que a gente vê essa expressão na Constituição Federal. Então, essa importância, inclusive, está refletida na nossa Constituição. A gente tem também essa importância de entender que a primeira infância tem impactos imensos no desenvolvimento cognitivo. Então, quando o ministro fala em alfabetização, tem muito a ver com isso. Cuidar da primeira infância é um primeiro passo muito importante, né, Fred? Para a gente garantir que essas crianças estejam alfabetizadas na idade certa. Então, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico-motor, isso tem a ver com a alimentação na primeira infância, isso tem a ver com a criança não ter tantas infecções, não ficar tanto doente, então isso tem a ver com saúde, tem a ver com educação, com espaço para brincar, isso tem a ver com a criança não passar fome, ministro Wellington, é isso. Então, quando a gente fala em política para a primeira infância, a gente sabe de todos os impactos que essa política tem. Inclusive, os economistas têm os dados todos, os impactos que mostram, né? A gente tem aqui alguns economistas que a cada real, a cada dólar investido na primeira infância, a sociedade tem como retorno 7. Então, quer dizer, não é por falta de entendermos a importância da primeira infância. Mas para a gente andar para frente em qualquer política, tem muita coisa que é importante e não anda. Tem muita coisa, o presidente Lula na instalação do Conselho falou, olha, tem lei que não pega. E por que eu acho que agora chegou a hora da primeira infância e por que vai pegar? Porque além da gente entender que é importante, além de fazer sentido para cada um de nós e a gente entender o sentido da primeira infância, ninguém olha para uma criança, para um bebê, e não tem imediatamente uma conexão muito forte. Nós nascemos para cuidar, nós nascemos para cuidar das crianças. E a gente precisa agora transformar isso em política pública. É importante, faz sentido, e tem um terceiro ponto, que aí sim é um pouco mais novo no país, o ministro Camilo tocou nesse ponto, que é, hoje o Brasil tem, em pequena, média e larga escala, experiências exitosas para a primeira infância. Foi citado o caso do Ceará, muito bem lembrado, a gente tem o caso
de Recife, a gente tem o caso de Boa Vista, a gente tem Londrina, a gente tem uma série de boas experiências em território nacional que integram uma série de áreas, então políticas integradas para a primeira infância, mostrando que é impossível a gente descer para o território e fazer chegar esse cuidado, que eu acho que essa é a palavra mais importante, esse cuidado para as crianças na primeira infância de uma forma integrada. A criança não quer saber se é do Ministério da Saúde, da Educação, se é da Secretaria A, B ou C, e nem do governo, se é governo federal, governos estaduais que têm um papel importantíssimo, né? Marina, a deputada Marina sempre chama a atenção desse ponto, se é dos municípios que estão lá na ponta com os cidadãos. Então, a gente tem aí uma situação de privilégio hoje no Brasil, que não é o caso da Finlândia, o caso da Europa, a gente tem casos no Brasil mostrando que é possível, sim, o poder público, com o apoio da sociedade, por isso a importância da sociedade civil independente, como é o Todos pela Educação, eu aqui representada, participar dessa construção e garantir que todas as crianças tenham esses cuidados todos. É possível, então é importante, faz sentido, é possível, e aí vem o quarto ponto que aí me faz acreditar que chegou a hora da primeira infância. Agora a gente tem como ir para o como. Vamos para o como. O secretário Paulo Pereira falou aqui, é para trabalhar, é para trabalhar. Então, esse grupo de trabalho, eu tive a alegria, a oportunidade e, acima de tudo, a honra de ser uma proponente desse GT no Conselhão para a primeira infância. Logo que o Paulo me ligou para convidar para o Conselhão, eu falei, eu aceito, mas se a gente puder trabalhar pela primeira infância, porque a primeira infância é a política integrada, intersetorial, e que, como o ministro Camilo aqui colocou, como grande papel do governo federal, que é fazer uma coordenação nacional, a mesma coisa é para a primeira infância. Então, esse papel indutor de apoio técnico, financeiro, a gente tem aqui também o Ministério do Planejamento e Orçamento. É muito importante que a gente agora chegue no como. E o como, a gente tem uma série de conselheiros que vão poder falar, a gente tem um grupo de trabalho, a gente tem coordenadores desse grupo, a gente vai fazer seminários, a gente vai conhecer experiências, e a gente vai poder colocar no papel, que é a primeira etapa, que é o desenho, que é a formulação dessa política. Aqui, Paulo, eu quero lançar algo muito arrojado. A gente precisa ter no Brasil a melhor, a mais impactante, mais robusta, mais forte política para a primeira infância do mundo. A gente precisa fazer isso. A gente tem todas as condições para fazer isso. Se não for agora, quando que a gente vai fazer isso? Então, chegou esse momento da gente trabalhar pela primeira infância. E a gente também tem um como, a gente chegou nesse momento de saber o como, porque muita gente trabalhou para a gente chegar aqui. A gente tem o Dr. Vital Didonet, que não sei se está por aí. A gente tem o Alan, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente tem os secretários. A gente tem uma série de pessoas que fizeram com que a gente chegasse até aqui. A gente precisa honrar todos esses que militaram pela primeira infância, que colocaram a primeira infância na Constituição Federal, que construíram o marco pela primeira infância. Então, chegou a hora da gente ter uma política nacional integrada para a primeira infância. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma série de seminários e a gente tem alguns poucos meses para colocar no papel esse produto desse trabalho e apresentar para o Conselhão e para os integrantes do governo esse desenho, essa formulação, mas a formulação é uma etapa, obviamente, muito importante, mas é a implementação que muda o jogo. Então, a gente vai precisar de todos vocês, de todo mundo, pela primeira infância, pela educação das crianças, pela saúde das crianças, pela alimentação das crianças, pelo cuidado das crianças sem fome, das crianças sem preconceito, sem racismo. Então, é disso que a gente precisa no país, por isso que é importante que essa iniciativa aqui parta do Conselhão, com todas essas pessoas, e não apenas de um ministério. Isso aqui não é uma iniciativa de um ministério, isso aqui é a iniciativa de um conselho da sociedade.
junto com o governo, entendendo o que a gente precisa fazer, integrando sociedade civil independente e um governo que esteja disposto a fazer essa grande revolução. Um país que cuida das suas crianças é um país que cuida das suas mães, dos seus pais também. Um país que cuida dos pais e das mães é um país que cuida das famílias. Quem cuida das famílias, cuida de toda a sociedade. Ou a gente cuida das crianças, ou a gente vai ficar o tempo inteiro enxugando gelo nesse país, sempre. Ou o foco é nas crianças mais vulneráveis, as crianças mais pobres. Se a gente não fizer isso, eu afirmo aqui, não existe a menor possibilidade de termos desenvolvimento econômico, social, sustentável, se a gente não tiver esse foco. Então, eu quero agradecer muito a aprovação do Conselhão, desse grupo de trabalho. Quero agradecer a todos que fazem parte desse GT por doarem seu tempo. Já de antemão, ministro Camilo, sim, vamos conhecer muito, a gente vai ter que ter muita interlocução no Ministério da Educação. A gente tem 2 secretárias maravilhosas, a gente tem secretários municipais maravilhosos, uma secretária e vários secretários estaduais de educação maravilhosos, mas de outras áreas também. Então, a gente precisa cuidar das famílias desse país e o cuidado da sociedade e das famílias começa pelas crianças. Muito obrigada.